Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Estamos começando mais um programa Megafone aqui na Estilo Web Rádio e o nosso entrevistado de hoje é o cordelista e historiador Varnesi Nascimento. Varnesi, muito obrigado por você ter aceito o convite para participar comigo desse programa. Faz tempo que eu queria te entrevistar. Obrigado por você ter aceito o convite para conversar com a gente hoje aqui no Megafone. Claudino, eu é que me sinto honrado, é um prazer grande a gente estar aqui juntos e mais uma vez dividir a tela da internet, né? Já fui seu convidado em outras paradas e agora estamos aqui de novo. Que bom, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Você sabe disso, minha autarquia. Muito obrigado. O Varnesi, que é sempre muito gentil e chama sempre a gente de autarquia. E lembrando aqui, olha, tem já um comentário, boa tarde, da Flávia Silveira, que é a Flávia Pérez, acho que o Facebook pediu para dar uma mudada. A Flávia, que é escritora também, tem um trabalho muito bacana. Flávia, aquele abraço para você, obrigado pela sintonia. Querido Varnesi Nascimento, eu queria saber um pouquinho de você para os nossos telespectadores. Aliás, deixa eu voltar aqui, eu lembrava que a gente já fez um programa juntos, né, na TV, do programa do Márcio, do Beco dos Poetas, rapaz, o tempo passa, a gente fica velho, quer dizer, eu fico mais velho, e eu não estava recordando disso aí, é verdade, nós já dividimos a tela outras vezes. Aliás, nós estávamos juntos, né, dessa vez nós estamos juntos, mas cada um na sua casa, então a gente está literalmente dividindo a tela. Varnesi, me conte uma coisa, onde você nasceu, quem te influenciou com o cordel, a seguir no cordel? Lá no Nordeste, você viu as pessoas cantando cordéis, contando, recitando cordel no meio da feira, era um familiar, o que você leu? Conta aí um pouquinho para a gente saber um pouco da tua história, tua trajetória no cordel. Ô, autarquia, é um prazer grande a gente estar aqui juntos e minha história começa lá em Banzaê, no interior da Bahia, a 300 quilômetros da capital baiana. Então, foi lá que eu nasci, na cidade chamada Banzaê, e lá eu comecei, desde muito cedo, a ouvir meu pai lendo cordel e fazendo um tipo de cantoria que não é a cantoria da viola, é uma cantoria de trabalho que a gente chamava de batalhão. Então, foi a partir deste momento que eu fui influenciado pelo meu pai e comecei a ouvir essas músicas, essas cantorias que também eram de improviso. Quando eu comecei a fazer esse tipo de cantoria com ele, eu tinha aí por volta de 12 anos, porque era uma cantoria feita trabalhando na roça, era uma cantiga de trabalho, mas era tudo de improviso. E a palavra batalhão, ela tem dois significados, ela quer dizer tanto o encontro de homens, que se reuniam cerca de 50, 60, até 100 homens, para fazer o serviço na roça de um vizinho que estava sem condição de fazer, quanto a cantoria que era feita naquele encontro, naquele batalhão, que traduzindo aqui para o Sudeste seria um mutirão, e se reunia esses homens e dois repentistas, normalmente, um ficava numa ponta do eito, outra na outra, e cantavam de improviso, enquanto todos os homens respondiam um único refrão. Então, era uma cantoria muito bonita, que acontecia, era cultural na nossa região. E eu cresci ouvindo isso. Quando eu pude já pegar na enxada, trabalhar um pouquinho, eu já comecei a fazer essa cantoria, a cantar. Só que depois, quando eu completei 19 anos, eu fui para uma outra cidade do interior da Bahia para estudar. E aí, meu pai não foi. Então, como eu não tinha com quem cantar, então eu comecei a escrever. É aí que começa a minha história com o cordel. Lembrando que meu pai, apesar de já fazer as cantorias, mesmo fazendo as cantorias, ele também lia cordel para a gente. E isto era que nos dava que me deu toda a formação, porque meu pai lia cordel, e o interessante, Carlos Galdino, que o cordel que meu pai lia era esse cordel que ia daqui de São Paulo, da editora Luzeiro. Não era aquele cordel
pequenininho, tradicional de lá do Nordeste. Então, quando eu não tinha com quem cantar, aí eu começo a escrever. Escrevi meu primeiro cordel no ano de 98, mas a primeira publicação só vem acontecer no ano de 2001, e desde 2001 eu vivo exclusivamente da literatura, do que falo e do que escrevo, tudo relacionado a ela. Nesse, eu começo a dizer que é sempre muito rico esse contato, né? Dantas mandou aqui um boa tarde, Noélia, boa tarde para você, obrigado pela sintonia. Eu começo a dizer que é muito rico esse bate-papo da gente, a Flávia Silveira também fala que lê o Beco dos Poetas. Voltando aqui para a nossa conversa, eu acho muito rico, eu comecei aprendendo contigo, né? Aprendendo, porque eu não conhecia essa expressão batalhão, eu conhecia muito a questão a gente fala da poesia, que a poesia nasce como a cantiga do trabalho, né? Quando as pessoas faziam os trabalhos, muito na antiguidade, os trabalhos cantando e fazendo versos, e isso alivia um pouco o peso daquela tarefa, né, o sofrimento daquela tarefa, o peso daquela lida, quando é a mesma coisa quando a gente vai por um caminho, quando a gente vai conversando em duas pessoas, a gente nem percebe o quanto a gente caminhou, o quanto aquele caminho é longo, né, o tempo passa, a estrada acaba e a gente vê, nossa, já chegamos, né, então, com o trabalho é a mesma coisa, quando você faz esse trabalho, cantando, com uma alegria, com uma interação, você acaba tendo aí uma harmonia, né, sendo diferente. Eu costumo dizer até que é uma rodia, né, acho que a poesia é uma rodia, né, que é aquela mola que segura ali o peso da vida, né, a poesia é uma rodia. E aí eu aprendi contigo agora essa questão do batalhão, eu não sabia. Você falou do nome da tua cidade, a tua cidade fica no sertão, fica na zona mata, em que região da Bahia? Ela fica no nordeste da Bahia. Ela está mais perto de Aracaju do que de Salvador. Então, ela está ali já perto de Paulo Afonso, está a 200 quilômetros de Paulo Afonso. Paulo Afonso que se divide com Pernambuco e com Alagoas. Então, eu estou mais perto da fronteira para cima, da divisão de Alagoas, de Pernambuco e de Sergipe. Então, eu estou ali pertinho. Eu acho que, inclusive, a minha região foi colonizada por espanhóis, holandeses. Olha a minha cor, olha os meus olhos. Tem um pouco disso, né? Eu acho que vem dessa colonização aí. Pois é, Carlos, o batalhão era um encontro muito bonito, era uma modalidade cultural muito interessante. E é importante notar, Carlos, que lá havia duas modalidades do batalhão. Tinha o batalhão combinado e tinha o batalhão roubado. O combinado era o próprio dono do terreno que decidia, não, eu vou fazer um batalhão aqui para eu terminar esse serviço que eu não estou dando conta sozinho. E o roubado era, por exemplo, você era dono de uma terra, eu percebia que você tinha lá um serviço que você não estava dando conta, e eu combinava com outro amigo, olha, vamos marcar um batalhão roubado para Carlos. E aí você não ficava sabendo. Você era, inclusive, convidado para o batalhão roubado, porque eles a gente combinava, de se encontrar num lugar de madrugada, para se dirigir até o terreno do escolhido do batalhão roubado. E o que acontecia? Às vezes o escolhido estava dentro ali daquele grupo de homens que chegava. E aí sempre cantando, sempre animado. Nós tínhamos, na hora de almoçar, a gente tinha uma cantiga de ir da roça para a casa do dono da terra, para a gente ir cantando, a coisa era animada. E aí, quando a gente estava trabalhando, a cantoria era animada pela batida da enxada. A batida da enxada, chamada solfa, dava também a melodia para a gente ir cantando no eito. E da roça para casa, para ir almoçar, para ir tomar café, e para no fim da tarde, quando a gente ia, aí a gente ia cantando, batendo o facão
na cavadeira, que produzia também uma sonoridade, e a gente ia cantando uma música. Por exemplo, tinha um refrão bonitinho que a gente cantava assim, era uma homenagem ao pavão misterioso. Desce, pavão, de cima do telhado, vamos deixar o Galdino dormir sono sossegado. Aí todos os homens iam cantando essa melodia e os repentistas iam improvisando. Essa cantiga é bem feita e quem fale mal eu duvido. Nessa casa viva bem a mulher com seu marido. Aí todo mundo desce, pavão, de cima do telhado, vamos deixar o Galdino dormir sono sossegado. Isso criava, assim, uma harmonia, Carlos, e assim, não era todo mundo, nem sempre todo mundo cantava, mas no batalhão, 80% das pessoas que estavam no batalhão entravam na cantoria porque era a parte mais animada, vamos dizer assim, era o lugar mais bonito de se estar dentro daquele trabalho. E sem contar que a gente, quem trabalhava, quem cantava, sempre trabalhava mais, porque como se criava um ritmo, a gente terminava chegando no fim do eito por primeiro, porque o ritmo era mais rápido do que quem não cantava. A vida com poesia, então, é muito melhor do que uma vida sem poesia, né? Não é? Uma vida com poesia é uma vida muito melhor, né? Muito melhor, Carlos, muito melhor. E aí, isso, o batalhão acontecia por semana, 3, 4 às vezes. Tinha época que era a época mesmo dos batalhões, da gente não trabalhar para a gente. Você tá sempre, amanhã é batalhão de fulano, depois de ciclano, depois de ciclano. E era uma coisa muito boa da gente estar presente. Só que, infelizmente, com o passar dos anos, a maquinação, né? Chegou o maquinário, graças a Deus que evoluímos também, né? E isso hoje é uma coisa que faz parte do passado. Nós não temos mais o batalhão na região. O que a gente tem hoje em dia é um grupinho de 10, 12 homens, assim, mas ali muito intimamente não tem mais a cantoria. Isso acabou, virou uma coisa do passado. É tanto que para registrar isso, quando eu terminei de cursar a faculdade de História, eu fiz meu trabalho monográfico a respeito deste acontecimento que se dava lá na minha região. Olha, que bacana. Ô, Varnesi, antes de eu perguntar de outras referências, você falou da família, né, do seu pai, e isso é muito bom para a educação dos filhos, como exemplo, inclusive. Esse trabalho, essa monografia está disponível em algum lugar, a gente pode ter acesso até para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Olha, eu aprendi, né, dos batalhões, e é uma forma de associação, né, sociologia, essa coisa das pessoas mutirão, se juntarem. O mundo é melhor quando as pessoas se juntam para fazer o bem, para fazer coisas boas, e tem um objetivo. Isso é muito bom, né? Eu acredito num mundo muito melhor quando as pessoas se juntam, e eu não conhecia essa forma. Aqui em São Paulo, teve alguns projetos, na época da Marta Suplicy, da Luísa Erundina, tinha alguns, e é comum nas comunidades, em favelas, tem também um pouco disso. Vai bater uma laje, na periferia vai bater uma laje, a gente faz um churrasco, assa uma carne, né, e compra uma cervejinha, faz uma caipirinha, e a galera vem bater uma laje ali junto, né, não tem pagamento, porque ninguém tem grana, e se fosse pagar, era muito caro, né? E aí a gente tem aí a questão de bater uma laje, né? Aí tem essa coisa dos comes e bebes e tal. Muito, muito bom. Me fala um pouquinho a respeito das tuas referências também, né? Além do seu pai, a questão que é muito importante, essa coisa da família. Me fala um pouquinho a respeito de outras referências. Você tocou num cordel clássico, que é Pavão Misterioso, né? Uhum. Pavão Misterioso. Me fala um pouco desses cordéis e um pouco de outros cordéis que deram a cabeça também.
Carlos, começando aí pelo começo da sua pergunta. O meu trabalho monográfico, ele está disponível, não sei se está no site da universidade que eu estudei, mas eu presumo que esteja, não tenho certeza, eu nunca fiz a busca. E nos meus arquivos, rapaz, parece que infelizmente eu perdi essa monografia. Eu estou esperando ir na Paraíba para tirar uma cópia lá na universidade, porque quando a gente defende o trabalho, a gente faz aquilo que a gente chama de depósito, quer dizer, você deposita na universidade, você entrega uma cópia toda com capa dura e tudo mais a respeito do seu trabalho. Eu não tenho mais nenhuma cópia, já procurei a morrer aqui nas minhas coisas e não encontro uma cópia da minha monografia. Isso foi em 2000 eu terminei em 2006, mas eu defendi um ano antes, eu defendi em 2005. Então, ela deve se encontrar no site da Universidade Estadual da Paraíba, que foi onde eu estudei, no campus 3 de Guarabira. Você comparou bem. O nosso mutirão, o nosso batalhão é a mesma coisa do mutirão aqui para fazer a laje. Eu via muita semelhança. Quando eu ainda morava em Banzaê, que eu vinha para cá, que eu já via meus irmãos participando, indo ajudar colegas a fazer laje, e era o mesmo ritmo. Só faltava a cantoria, rapaz, para se completar. Porque tinha a comida e tinha a bebida. O batalhão tinha sempre bebida alcoólica, fazia parte, porque trabalhar, imagine, no sol quente o dia inteiro, no sol causticante aí de 35, 40 graus, imagine. Então, sempre nós estávamos acompanhados pela bebida. E aí, normalmente, meu pai, depois desses batalhões, lia também cordel. Papai cantava um cordel muito importante, Peleja de Severino Pinto com Milanês. É um cordel clássico e meu pai já cantava no batalhão. Que diz assim: Milanês estava cantando em Vitória de Santo Antão. Chegou Severino Pinto nesta mesma ocasião, na casa de um machante, travaram-se uma discussão. Pinto, você veio aqui se acabar no desespero, quero cortar-lhe a crista, desmantelar seu puleiro, aonde tem galo velho, Pinto não canta em terreiro. Aí Pinto respondeu: mas comigo é diferente, eu sou um pinto graúdo, arranca esporão de galo, ele corre e fica mudo, deixa as galinhas sem dono e eu tomo conta de tudo. Imagina, esse era um cordel que meu pai cantava, e é um clássico esse cordel. E aí você pergunta do Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso é também esse clássico do cordel brasileiro, deixa eu ver se ele está aqui, que é o cordel, talvez, eu acho que o mais conhecido dos cordéis. Aqui, eu vou contar a história do Pavão Misterioso, que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Esse aqui é o clássico dos clássicos do cordel, assim como eu indico também o Cachorro dos Mortos. Os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: mato tem olhos e paredes têm ouvidos, os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Ler cordel, para quem vai fazer cordel, Carlos, é algo imprescindível. Se você pretende ser um poeta do cordel, quem pretende ser tem que ler. E ler, sobretudo, os clássicos, para saber do que se trata, para isto da poesia, isto da métrica, isto da rima, e se introjetando dentro de si. Para que você internalize, para que você, tendo internalizado, depois externalize isto na sua poesia. Hoje, infelizmente, eu às vezes encontro gente querendo ler cordel, querendo fazer cordel, aí eu pergunto: já leu o Pavão Misterioso? Não. Já leu o Cachorro dos Mortos? Não. Já leu Chegada do Lampião no Inferno? Não. Eu digo: então está começando errado, está começando ao contrário, tem que começar lendo, a leitura é o principal. Noélia Dantas, essa menina que fez aí um comentário, é uma jovem lá de Banzaê, ela é poetisa, ela está lendo, ela está buscando, isso é importante, porque sem a leitura, Carlos, como é que a gente vai alimentar? Então, o cordel sempre foi presente na minha casa, e eu acho que é disso aí que vem toda essa vontade, que vem toda essa busca por melhorar cada vez mais, por tentar
cada vez mais buscar fazer um cordel de qualidade. E demora, viu, Carlos? Porque o cordel, como diz Aderaldo Luciano, deve ser difícil de fazer, mais fácil de entender. Para você que nos ouve aqui, Rádio Cantareira FM 87,5, na internet radiocantareira.org e no Facebook Rádio Cantareira FM. Quer assistir a nossa entrevista, só vai lá no Facebook/Rádio Cantareira FM. O Varnesi, eu conversando com o Varnesi Nascimento, um poeta baiano, cordelista dos bons, e eu venho aprendendo com ele. Olha, hoje estou aprendendo mais. Ele tem cordéis de humor que são muito bacanas. Varnesi, é difícil fazer cordel? Antes de falar de difícil, falar de fazer cordel por conta da métrica, para você falar um pouquinho disso, dessa técnica. Nós temos aí também, você falou do Pavão Misterioso, Coco Verde Melancia, Pedro Malazarte, nós temos também o Leandro Gomes de Barros, Inácio da Catingueira, tinha várias outras referências também nesse meio, né? Ali na Paraíba, naquele sertão da Paraíba, tinha uma galera muito danada nessa coisa do cordel, né? E aí eu te perguntar, olha só, Coco Verde Melancia, que é, agora, outra coisa que a gente vai dar um mergulho aí, porque tem coisas que muitas vezes na faculdade não se ensina, né, Varnesi? Não. E aí eu vou falar da dificuldade de fazer cordel, pedir para você falar, aí você fala assim, olha, essa coisa de batalhão, eu creio que na faculdade de letras não se ensine isso. Outra coisa que tem um poeta de Pernambuco, o Jefferson Messias, que fala da questão das mesas de glosa, de glosa, que você faz aquela mesa, né, as mesas de glosa. E aí, eu ia falar um pouquinho para você dessa dificuldade de fazer cordel, essa métrica, como é que é isso? Olha, Carlos, a métrica é um dos principais calcanhar de Aquiles dos poetas, né? Mas depois que você pegar o jeito também, não tem muita coisa, porque a métrica são 7 sílabas poéticas numa palavra. Normalmente a gente fala escutando, falando com 7 sílabas poéticas. Por exemplo, o professor, quando dá uma bronca, ô fulano, fique quieto, tem 7 sílabas poéticas. Ô fulano, venha cá, tem 7 sílabas poéticas. Ô mamãe, eu vou ali, tem 7 sílabas poéticas. A gente usa normalmente na nossa fala, a gente usa o recurso das 7 sílabas sem saber. Por quê? É o ritmo da respiração, é o ritmo quaternário da música. Então, isto nos facilita muito. Agora, as pessoas, como não estão acostumadas, elas não compreendem que estão falando ali exatamente as 7 sílabas poéticas. Amanhã eu vou na rua, olha. Amanhã eu vou no centro. Vou ali no Largo 13. Tudo tem 7 sílabas poéticas. Então, as pessoas falam normalmente usando esta técnica sem saber. Então, é importante que quem vá fazer cordel, mas quem vai fazer cordel, tem por obrigação de saber disso. E, às vezes, o cordel é tão exigente que, às vezes, tem as 7 sílabas gramaticais, mas não tem as 7 poéticas. Por quê? Porque, às vezes, tem lá uma palavra terminando com vogal e a outra começando com vogal. Acontece o quê? A elisão. Diminui-se as sílabas poéticas. Aí, ao invés de ter 7, ter 6. E se tiver mais palavras começando e terminando com vogal, ao invés de ter 6, tem 5. Mas esses macetes, você vai pegando à medida que você vai construindo, que você vai trabalhando o cordel, você vai também pegando essas coisas. E na leitura, isso tudo você vai superando, porque na leitura você vai observando. Por exemplo, Coco Verde Melancia. Rosa falou espantada. Isto daqui é mentira. Meu padrinho não mora aqui, e se mora me admira eu ter vindo a Mamanguape e me achar em Guarabira. Repare, cada verso com 7 sílabas poéticas perfeitas. Então, à medida que você vai lendo essas coisas, você vai percebendo que você vai internalizando isso. E depois de você internalizar, depois de você dominar a técnica, aí fica mais fácil. Agora, você, quem se propõe a ser um autor, tem que se propor
a ser o máximo possível rigoroso, a ser atento com sua obra, a zelar por sua obra, para quê? Para que você ofereça aos seus leitores aquilo de melhor que você tem. Não é bom ser um poeta relaxado, Carlos, porque no relaxamento você vai desprestigiar não só o seu nome, como ao nome do cordel. E o cordel é exigente. Você veja, os cordéis que são clássicos hoje é porque os autores não foram relaxados, os autores não foram displicentes. É tanto que hoje em dia eu vivo me perguntando, meu Deus, da minha obra, o que é que vão falar daqui a 100 anos? Porque nós estamos aqui com 2 cordéis de José Camelo de Melo Rezende, que são clássicos. O Pavão Misterioso e Coco Verde e Melancia, 2 clássicos, quase 100 anos depois de serem escritos. Nós estamos aqui com 2 de Leandro, que são clássicos, 100 anos depois da morte dele. Juvenal e o Dragão e O Cachorro dos Mortos. Eu tenho que me perguntar, como autor hoje, eu devo me perguntar, Varnesi, daqui a 100 anos depois que você morrer, qual das suas obras serão clássicas? Qual das suas obras as pessoas lembrarão? Isto depende, para que isto aconteça no futuro, eu tenho que caprichar nas obras agora, Carlos, porque é a minha dedicação, é o meu respeito pelo cordel que vai me fazer me tornar clássico no futuro. Olha, vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais Megafone aqui na Estilo Web Rádio. Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Estamos de volta após esse intervalo e retomamos a conversa aqui com Varnesi Nascimento, cordelista e historiador no Megafone, pela sua Estilo Web Rádio. Que maravilha, Varnesi, é muito gratificante ouvir essa fala sua, né, conhecer um pouco mais, a gente falando da cena dos saraus, às vezes a gente vê, né, vê você se apresentando, é sempre muito humorado, faz as pessoas rirem, mas às vezes não se imagina, o trabalho não é só decorar e declamar o cordel, tem um respeito na construção do cordel, um respeito, tem um cuidado com a elaboração do cordel, com a temática, e eu fico muito feliz em poder ouvir isso de você e poder também ter a oportunidade de divulgar isso para mais pessoas, para que elas tenham esse conhecimento, tenham um contato. Ninguém chega a lugar nenhum se não for através da leitura, né, através do estudo. E no caso, você falou uma coisa, entre as coisas importantes que você vem falando, outra coisa importante é a questão da formação. Até para a gente quebrar as regras, né, a gente precisa conhecer as regras para quebrar, né? E para fazer, não é uma questão de ensinar a ser poeta, que existe ali um caminho, existem umas regras, existem questões a serem observadas para você poder construir o teu cordel. Olha, tem uma galera ouvindo a gente aqui, o Washington Ribeiro, a Noélia Dantas e o Rodrigo, se eles quiserem, aqui, como eles estão ouvindo aqui, não conta no nosso contador de visualizações, se eles quiserem ir direto para o Facebook, pode ir direto para o Facebook da rádio, que vai conseguir ver e comentar da mesma forma. Aqui eles não contam como ouvintes, então como ouvintes, porque esse link é mais para a gente entrar, mas não tem problema se quiserem ficar aí também, não tem problema nenhum. Eu queria falar um pouquinho, Varnesi, nessa questão eu falei de formação, né, e a gente vê muito isso nos cordéis, às vezes a gente vê nos cordéis, aqui na literatura deveria, falta um pouquinho, né, e falta um pouquinho disso, das pessoas da leitura, em busca de ler outras referências, para estarem construindo uma obra com mais qualidade, né, uma obra mais cuidadosa e tudo. Eu quero falar com você o seguinte, atualmente, para você, quem são as referências no cordel? O cordel tem um movimento organizado, eu vi que, mais recente, o cordel ganhou aí um impulso como
como instrumento de ensino, como instrumento para ferramenta, para o ensino, para a alfabetização. Como é que você vê isso? Eu estou falando isso do cordel como ensino, como instrumento na alfabetização, mas também as referências. Quem hoje você vê que está produzindo cordéis aí, que está na cena, que você enxerga aí? Olha, Carlos, hoje nós temos, felizmente, muitos bons poetas. Graças a Deus temos bons poetas. Mas o cordelista que se preze, ele também vai além de ter só como referência os cordelistas. Por exemplo, eu tenho como referência hoje o Ferrez, o Marcelino Freire, gente que está produzindo outras coisas que também alimentam a produção do nosso cordel. Mas no cordel nós temos nomes excelentes. Nós temos aí Josué Gonçalves de Araújo, nós temos as mulheres Cleusa Santo, Isabel Nascimento, Ed Maria. Nós temos tantas mulheres que estão chegando para colorir, para tornar mais bonito esse cordel que era meio acinzentado só com nós homens e às vezes recheados de machismo. Então hoje nós temos a presença da mulher, isso gratifica demais e isso dá um novo contorno essencial às mulheres. Agora, as minhas referências, infelizmente, as maiores das minhas referências estão mortas, que foi Leandro Gomes de Barros, Manuel de Almeida, José Camelo de Melo Rezende, Manuel Pereira Sobrinho, mas hoje os autores vivos, nós temos muitos autores bons que são também referências para nós. Por exemplo, nós temos aí na produção, nós temos Costa Sena, Cacá Lopes, Moreira de Acopiara, Marco Aurélio, João Gomes de Sá, enfim, nós temos Chico Costa, nós temos, infelizmente, perdemos esse ano um grande poeta que era o Arievaldo Viana, novo, com 52 anos, morreu recentemente, e nós temos tantos outros poetas que estão vivos nessa seara. Aqui em São Paulo nós temos, eu acho que já falei, Cleusa Santo, que é uma mulher arretada na linha de frente aí do cordel, nós temos Benedita de Lazare, enfim, nós temos muita gente, Carlos, que está produzindo muita coisa. Recentemente, em 2018, o cordel ganhou o título, foi reconhecido, né? Porque já era reconhecido pelo povo, foi reconhecido pelo IFAM como patrimônio cultural e imaterial do país. Então, isso é uma coisa muito boa, mas que nós, cordelistas, devemos continuar na mesma luta, porque na mudança mesmo, no que se refere ao trato com a obra, a vender mais cordel, a gente ser chamado para os lugares que deveríamos ser e não somos, isto não muda nada. Isto vai depender, Carlos, infelizmente, da luta, muitas vezes solitária, de cada autor. Agora, o cordel aqui em São Paulo tem um grande movimento. A gente, quando é preciso, nós estamos sempre todos muito juntos e arregimentando o espaço, buscando fazer coisas, e nós temos conseguido muita coisa. Ainda é pouco diante do que se precisa fazer, mas o pouco diante do que não tinha nada, eu já considero muita coisa. Então, o cordel tem boas referências, e o cordel, como gênero literário, como forma poética, ele tem condições de estar em todos os cantos. É uma pena que ainda haja, por parte das elites culturais, Carlos, ainda haja um preconceito contra o cordel. Por exemplo, vai acontecer umas feiras, esse ano as feiras físicas foram canceladas, aí vão ter as feiras online, a gente se inscreve como poeta de cordel e não é chamado para nenhuma mesa. É porque quem está na organização não respeita o cordel como literatura, não conhece o cordel, não conhece a magnitude dessa literatura. Então, a gente se inscreve lá, eu me inscrevo só para ver, mas teve, por exemplo, 2 feiras aí que vai acontecer online, e a gente se inscreve, quando bota que é escritor de cordel, é só por isso, ninguém pensa que é por outra coisa, não. Quando bota que é escritor de cordel, não é convidado para formar nenhuma mesa, porque eles julgam, e aparentemente que parece que o cordelista não tem condição de estar numa mesa de debate. Parece que o cordel não oferece os elementos estéticos a que uma feira esteja precisando e que seja necessário. Mas fazem isso por quê? Primeiro, por preconceito, e segundo, por desconhecimento. Não conhecem a grandeza que tem essa arte, não conhecem a envergadura que tem
o cordel brasileiro. Aí por isso fico tratando como literatura menor, como coisa menor. Mas nós não, eu quero dizer a quem pensa assim, a quem age assim, que nós não nos renderemos. O cordel tem tutano, o cordel tem bagagem, e nós vamos. Pode levar tempo, mas nós vamos ocupar os nossos espaços que são de direito. Nós não estamos querendo nada melhor do que ninguém. Nós não queremos estar na frente de ninguém. Nós só não queremos estar aqui abaixo de ninguém, como querem que a gente esteja sempre. Parece uma coisa persecutória. Não respeitar essa forma literária. Às vezes a pessoa, se é só preconceito, tem culpa, porque preconceito tem cura, vai fazer análise e tratar. Agora, se é desconhecimento, também tem culpa, porque não foi buscar conhecer a grandeza que o cordel tem. Então, Carlos, é isso. O cordel tem muito nome, é uma potência poética e política. Também é preciso dizer isso, porque o cordelista que se preze, ele tem um lado, e um lado não de quem pisa, mas o lado do pisado, porque a poesia ela tem que ser também libertária, porque se for uma poesia escravizante, é melhor do que não exista, porque para escravizar já tem muita coisa. Olha, que maravilha te ouvir a sua fala. Eu vou aproveitar e mandar aqui um alô para muita gente que está participando aqui. A Eliane, o Kleberson Birusco, quem mais? A Jane Arruda e também a Flávia Pérez. Muito obrigado, Rodrigo, o Washington Ribeiro, muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha, a Eliane fala assim, olha, eu sua obra iniciada agora, voando, quando você se for, justamente o Kleberson fala, justamente, Eliane, o reconhecimento tem que ser em vida. É verdade, eu fico indignado com esse preconceito velado ao cordel, o lado pisado, encantado. O Jane Arruda também comentou aqui, olha, viva o cordel, muito bom. Eu vou dizer uma outra coisa, né? Olha, que se tiver alguém que queira falar um cordel aqui, ainda a gente tem tempo, se tiver aqui no chat aqui, eu posso colocar para falar um cordel, se quiser. Não sei se você conhece um dos meninos que estão aqui na nossa sala aqui embaixo, se quiser falar um cordel, quiser recitar um cordel, ele está aberto. Varnesi, você estava falando de várias coisas aí, eu li em algum momento no Aurélio, literatura de pouca qualidade. Eu fiquei indignadíssimo com isso. Isso faz uns 15 anos. Foi 2007, faz aí 13 anos, 14 anos. Eu sei que, acho que foi 2007. Estava lá escrito, cordel, literatura ruim de baixa qualidade. Eu fiquei indignado com o Aurélio na época, muito indignado, porque eu não acho a linguagem, não adianta você falar bonito e o povo não entender nada, né, não adianta, e aí é uma linguagem próxima à do povo, né, é aquela linguagem que está junto. Você já teve preconceito pelo seu sotaque, um sotaque lindo desse, maravilhoso, você já teve preconceito, assim, ali, fora esse que a gente já está vendo aí, que você está falando com o cordel, achar que, porque muita gente, você falou bem, confunde, né, o cordelista que está ali falando ou recitando um cordel engraçado, com humor, acha que aquilo é fácil, que aquilo é stand-up, quando, na verdade, aquilo tem por trás uma engenharia de criação do verso, amarração, uma contagem mesmo por trás, né? Toda uma engenharia de criação, existe uma magia, existe todo o esforço. E aí a gente tem esse preconceito. O sotaque também te deu preconceito? Esse sotaque bonito aí te deu preconceito algumas vezes? Carlos, vez por outra, quando eu começo a falar, né, aí aqui na região sudeste, aí começam a sorrirem, né, começam a sorrir do sotaque. Aí eu procuro levar na brincadeira, eu entendo que é preconceito velado, aí eu digo logo, olha, mas vocês também têm o sotaque de vocês, tem o porta, tem o carne, então é uma maneira de sotaque, não se ache que o meu é diferente, o meu é diferente, mas vocês também têm o de vocês. Cada região tem o seu sotaque, você veja, daqui de São Paulo ali para o interior, já muda a questão do sotaque, já é diferente, não é o mesmo aqui da capital.
por exemplo, em Sorocaba, eu vou muito para Sorocaba. É muito diferente da fala daqui de São Paulo. Então, eu sinto, Carlos Galdino, muitas vezes esse preconceito velado, e aí eu dou uma resposta à altura, que é para saber que eu sei que estão com preconceito, mas eu também não brigo por isso, não. Eu chamo a atenção para o sotaque deles, e aí eles também se encontram no meu. Aí, quando eu evidencio o sotaque deles, eles percebem que não é só eu que tenho um sotaque diferente, que o deles também, se forem lá para o Nordeste, vai soar diferente para nós. Aí, uma outra coisa, com palavra, dizem que a gente usa regionalismo, né? Aí outra coisa que eu também digo, olha, meu amigo, vá para o dicionário, eu não inventei a palavra, está na língua portuguesa, não foi eu que inventei, não. Está aí na língua. Agora lá, nós costumamos usar mais esta palavra do que aquela, como vocês aqui costumam usar essa em detrimento daquela, e não é por causa disso que a palavra é um regionalismo, não, é porque numa região se usou mais. Agora está lá na língua portuguesa, vá para o dicionário e veja qual é o significado, né? Então é isso que eu sempre saio por esta tangente aí. Meu querido Varnesi, olha, Eliane Nascimento, fala muito bom papo. Poxa, o nosso sotaque é lindo demais, eu também concordo com você. Varnesi, a crise, né? A gente sabe que o Cordel tem uma função jornalística também, em outros tempos teve muito mais, quando se tinha muito menos rádio, muito menos televisão, e o Cordel se reinventa, está aí mais vivo do que nunca. Esses tempos de crise, isso dá Cordel? Conta aí pra gente, esses assuntos atuais dão Cordel, a pandemia dá Cordel? Olha, Carlos, dá muito cordel. Eu já fiz 5 textos sobre a pandemia. Eu já até parei. Eu digo, não, tá bom, porque senão eu só vou escrever sobre pandemia. Mas eu fiz um poema curto que é para a gente apresentar nesses tempos de isolamento. Eu fiz um poema chamado Faça um Favor, Fique em Casa. Em tempos de pandemia, vá comer carne na brasa. Não faça como a formiga que se perde ao criar asa. Por você, pela família, faça um favor, fique em casa. Eu já perdi um parente, vou carregando a dor minha. O corona é perigoso, mata mais que a murrinha. E não é como alguém disse, uma simples gripezinha. Temos visto no Brasil pessoas com brincadeira dizendo que não é nada, que o corona é besteira, repetindo a idiotice falada pela topeira. Evite sair ao máximo para você não pegar. Os hospitais estão cheios, não tem como lhe internar. Diante do grave risco, é melhor não se arriscar. A doença é perigosa, como é nova é um mistério, portanto seja prudente e leve este caso a sério, para você não parar sem querer no cemitério. A desculpa, eu tenho fé, aprenda, não funciona, porque todo mundo morre, por isto que este corona não respeita a sua fé, por mais que seja brigona. Portanto, não tem desculpa, trate de se prevenir, vá ler um livro excelente, seu melhor filme assistir. Entre saída e a morte, aconselho não sair. Ouça sempre a área médica, proteja a sua família, cuide dos mais vulneráveis para se evitar quizilha. E, por Deus, não ouça nada do cabaré de Brasília. Para o vírus não se espalhar, vamos trancar nossas portas, não engrosse as estatísticas de tantas pessoas mortas. Vamos fazer que as curvas do vírus sejam bem tortas. Em nome de quem se ama, não receba e nem visite, porque o coronavírus destrói mais que dinamite. Seja responsável e tenha, por favor, maior limite. Só ouça as autoridades, donas de alguma moral, para falar deste assunto, que conhecem mesmo mal, porque tem gente querendo causar morte sem igual. Já vimos que essa doença, quando pega, nos arrasa, destruiu tantas famílias, portanto, corte sua asa. E se não quiser morrer, faça um favor, fique em casa. Então, é um pequeno poema, Carlos, que eu fiz para aconselhar as pessoas a ficar em casa, né? Mas eu escrevi muito mais sobre o coronavírus, as suas consequências, como é que tá, como é um negócio danado. Olha, Varnesi, que alegria, que prazer imenso
poder ouvi-lo falar toda essa maravilha, esse conhecimento seu. Espero que tudo isso passe para que a gente esteja junto. E você tem alguma oficina? Vai dar alguma oficina em algum online? Tem participado de lives? Ganhou algum edital para participar? Como é que está isso? Como é que você tem feito para sobreviver? Tenho feito muitas lives. Infelizmente só teve uma remunerada, vai ter outra agora, vai ter mais 2 agora em julho e terá uma em agosto. Saraus, né, que ganharam projetos do governo, que ganharam editais, né? E o resto a gente vai fazendo lives com os amigos, conversando, trocando ideia, que também é muito importante a gente fazer isso. E recentemente eu lancei um livro, né? Tô tentando vender esse livro, chama esse aqui O Encontro dos Diferentes. Este livro aqui, ele é infantil, Carlos. Então, esse é meu último lançamento, eu estou trabalhando esse livro e estamos aqui na peleja de vender online, já que ninguém pode sair, né? O livro custa R$37, quem quiser aí depois é só chamar no particular e a gente manda para todo o Brasil. Então, esse livro é infantil e a gente está nesse trabalho tentando sobreviver, Carlos, vendendo as nossas obras, aquilo que a gente já tem produzido, né? Esse foi uma produção de agora. Estou com mais 2 livros prontos, mas vamos esperar ver se a coisa se acalma, ver se as pessoas, ver se essa doença vai-se embora, porque ainda está muito perigosa. Pelo visto, não vai ter os nossos encontros culturais tão longe de acontecer ao vivo, mas é nessa peleja de artista mesmo que a gente vai pelejando a autarquia dia após dia para sobreviver. Mas não tem sido fácil não, viu? É um risco danado, é uma luta danada, porque as pessoas nesse tempo de pandemia ficam também com medo de consumir cultura, porque primeiro tem que pensar na barriga, né, Galdino? E com toda razão. É isso. Varnesi, olha, faço um apelo aqui, olha, quem gosta de cordel, de cultura, de literatura de qualidade, adquira, procure o Varnesi nas redes sociais, ele está no Instagram, ele está no Facebook, e também pode me procurar também, eu passo o contato do Varnesi, adquira livros de cordel, livros de qualidade. Vimos aqui pelo papo, o Varnesi tem um super cuidado, é super atencioso, tem amor aí, pela obra dele. Varnesi, aproveito para agradecer imensamente a tua participação aqui no Megafone, dizer que as portas estão abertas para você, sempre que tiver novidades, tiver as lives, você tem o meu contato, passa para mim, que a gente vai estar divulgando aí os seus eventos, e agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer enorme tê-lo conosco, uma alegria sem tamanho. Espero que tudo isso passe para a gente estar junto aí o quanto antes. E as portas da Rádio Cantareira estão abertas para você, meu amigo. Eu sei, Carlos, muito obrigado, eu agradeço demais, agradeço o convite, agradeço a possibilidade da gente falar com tantas pessoas, né? É sempre um prazer muito grande espalharmos cultura, porque a cultura também salva, é através da cultura, através da literatura que vem o conhecimento. Então, a boa leitura nos transforma em cidadãos, em cidadãs mais conscientes, nos ajuda a escolher melhor no voto, nos ajuda a escolher melhor na saúde, a gente a se prevenir mais, porque quem ouve, quem lê muito, sempre vai enxergar melhor, vai ouvir melhor e vai escolher melhor. A leitura, a cultura é, de um modo geral, algo que salva vidas. Então, eu é que agradeço o convite e estou sempre também às ordens para a gente conversar sobre o que for, o que você quiser, sobre o que for possível. Maravilha. Então, hoje eu conversei com Varnesi Nascimento. Aquele abraço. Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado.